Fala pessoal, hoje eu quero mostrar o protótipo de uma bateria de zinco-ar que eu fiz. Eu estava pensando em testar o separador iônico do outro vídeo e aí me veio a ideia da bateria de zinco-ar, porque ele é um misto de bateria e célula de combustível e também serve para testar se os outros elementos internos estão funcionando bem. Como diz o próprio nome, a bateria de zinco-ar é uma bateria que funciona pela reação do zinco com o oxigênio do ar. Então, vou mostrar aqui um pouquinho. Esse aqui é o lado do oxigênio. O oxigênio entra por essas janelas e ela é catalisado para acontecer a reação. O eletrólito e o separador que está aqui internamente fazem a ponte iônica e os eletrodos recolhem os elétrons do zinco que fluem pelo fio aqui e são usados na reação de catálise do oxigênio do cátodo. Então vamos dar uma ligadinha nela. Pronto, já funcionando. Então o oxigênio entra aqui por aqui e forma dois íons de hidroxila que atravessam a membrana e continua o ciclo. Aqui a minha chegou até 1.4 volts. Em operação ela caiu para mais ou menos 1.25 volts durante o dreno de corrente e chegou a fornecer um pico máximo de 210 miliamperes. E tem 9 centímetros quadrados de área aqui interna. Aqui tem um detalhe, eu montei esse cátodo de oxigênio sem catalisador, ou seja, ele está usando só a atividade catalítica do carvão. Eu fiz isso para ver quanto de corrente máxima eu consigo sem a catálise e quais tipos de montagem podem aumentar a superfície de contato. E aí com esse padrão eu posso usar os catalisadores depois e comparar o resultado. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos prós e contras dessa bateria. Por que ela não existe comercialmente? Pelo menos ela quase não existe comercialmente, existem algumas. A ideia dela não é nova, ela vem desde o início do século XX e foi melhorando ao longo dos anos à medida que novos materiais foram surgindo. Então ela tem dois fatores bons a favor dela, que é o baixo custo e a alta densidade de energia, já que um dos reagentes é o próprio oxigênio do ar, ou seja, você não tem que colocar esse reagente dentro dela. Um ponto contra é que ela não é recarregável, então já fizeram até uma versão recarregável, só que é mais complicado conseguir uma ciclagem satisfatória e os catalisadores também são mais difíceis de fazer. Além disso, tem alguns problemas ainda que precisam ser resolvidos. Então, um deles aí é degradação da membrana, envenenamento por gases do ambiente, vazamento, autocorrosão do zinco, e a diferença de umidade relativa do ar e a temperatura, que isso daí também interfere no funcionamento, já que ela tem esse lado aqui que é aberto ao ambiente. Então tudo isso daí diminui o tempo de operação dessa bateria. Porém, já tem várias pesquisas e até empresas que têm protótipos bem bacanas e tem a missão de resolver todos esses problemas aí que eu falei. Ela já foi testada em carro elétrico, ônibus elétrico, porque como eu disse no início, a alta densidade de energia permite que o carro tenha carga por mais tempo. E também tem uma versão comercial dela, que é usada em aparelho auditivo. Ela é pequenininha, ela é no formato de botão. E também já foi usada como sistemas geradores de emergência, eu até acredito que tem até hoje. E uma vez que eles colocam ela em operação, ela tem um tempo de vida útil, que até que aconteça aí a degradação do zinco, Enfim, ela tem alguns usos práticos, e tem algumas limitações.
No meu caso aqui, ela vai ser de grande utilidade para estudar um pouco melhor na prática o mecanismo de reação interno aqui dos eletrodos e dos eletrólitos, né? Aqui eu deixei ela ligada, ela vai ficar funcionando por mais um tempo. Aqui eu adicionei o eletrólito, eu deixei. Então ela vai continuar o funcionamento dela até esse eletrólito aqui ficar saturado. Aí ela para de funcionar. O zinco aguentaria outras cargas, se eu depois preencher com mais eletrólito, ele vai continuar a operação, porque o zinco ele demora para ser usado, mas assim mesmo ele ainda tem autocorrosão, ou seja, se eu deixasse essa bateria aqui parada, o eletrólito iria consumir o zinco devagar, mas acabaria consumindo todo o zinco. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.